Lembrando que eu dizia em sala de aula que um dia os caminhoneiros descobririam aqui o poder que possuem. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História, Cultura e Teologia. Para quem não me conhece, meu nome é Eliel Mazelo. Todas as quartas-feiras temos o programa Cultura e Atualidade. Irei tentar responder essa pergunta do título desse vídeo, que é: será que o Brasil do Gilberto Freire chegou? Vamos lá então. Gilberto Freire foi, sem dúvida, um dos mais importantes sociólogos do século XX. Vejamos que Brasil foi esse que Freire desenhou com suas belas palavras. O outro Brasil que vem aí, de Gilberto Freire. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das três raças, terão as cores das profissões e das regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno de governo do Brasil, que tenha olhos para o Brasil, ouvidos pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com barro forte e novos dos Brasis, mãos de engenheiro que lidem com igrejas e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil, mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar, mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores, mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem Azeredos, nem Irineus, sem Maurícios de Lacerdas, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores, mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mãe que criam filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestre criando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais novos, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. O que Gilberto Freire não menciona é que para chegarmos nesse Brasil que ele está vislumbrando, iríamos precisar de uma classe catalisadora para unir todas as demais. Essa classe, em nosso tempo, é chamada de caminhoneiros. E demoraria bastante até que o gigante de fato se levantasse e decidisse caminhar para chegar nesse Brasil que ele diz: eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Essa faísca de esperança só poderia ter iniciado dessa forma e por pessoas que sabem o que é viver em movimento, como os caminhoneiros. Movimento de amor pelo nosso país, movimento pelas estradas e vias de nossa pátria amada, que movimentado por eles mantém-se todo esse país funcionando,
movimentos que os afastam das pessoas que eles amam por dias ou até semanas, movimentos justos e humanos, mas como não foram respeitados como deveriam, com apenas um movimento, mostraram todo o seu poder, o movimento de ficar parado. Gilberto Freire não tinha como saber em seu tempo que justamente seriam esses humanos, os caminhoneiros, que iriam puxar o bonde, mas tinham que ser eles mesmos. Acostumados a dar a sua vida pelo país e a transportar o agro, que gozam de autoestima com toda a sociedade, quase ao mesmo pé de respeito dispensado aos militares. Eu não sei se nesses últimos dias eles já não têm até ultrapassado, devido à sua demonstração de garra, enquanto os outros estão meio acuados. Estou falando de pessoas que estão acostumadas a deixar seus familiares por dias ou semanas, como eu já falei, que perdem festas anuais, muitas vezes não conseguem acompanhar o crescimento dos seus filhos, sofrem riscos de assalto, de acidentes por não poder ter um tempo de descanso suficiente, carregam cargas perigosas e etc. e tal. Esses seres humanos extraordinários, caminhoneiros, já foram forjados para o alto sacrifício e agora que sentiram o gosto de se sentirem mártires, não irão recuar. A tendência desse movimento é só aumentar e dessa vez eu acredito que o outro Brasil realmente vem aí. Melhor com certeza do que Gilberto Freire previu, pois não tem como mais ficar com esse complexo de vira-lata. Corruptos, deixem o Brasil avançar para o seu destino de superpotência mundial. Vocês não vão mais conseguir parar. Ou transformamos o Brasil que Gilberto Freire profetizou agora, ou não teremos mais país para chamar de Brasil. Aquele forte abraço, estalar os ossos e até o próximo programa. E eu quero dizer, não sobre a greve em si, mas eu quero extrair lições da greve. E gostaria de chamar a atenção de todos para alguns problemas que nós vamos começar a vivenciar daqui para frente, a partir do momento em que o povo começou a perceber que ele verdadeiramente é o detentor do poder. Começou a perceber que o que está escrito na Constituição Federal, que todo o poder emana do povo, não é só para estar escrito. É para ser praticado. E isso vai causar muitas mudanças na nossa vida e principalmente na vida política deste país. O que está acontecendo, ou o que aconteceu, pode surpreender apenas quem nunca estudou história. Quem estudou história, quem estuda, sabe que estas coisas não são novidades. Elas ocorrem em vários lugares do mundo há muitíssimo tempo. E eu já falava sobre a greve dos caminhoneiros há mais de 30 anos. Se alguém aqui duvidar, dá um convite, entra na minha página do Facebook e os senhores vão ver diversas manifestações de ex-alunos meus, lembrando que eu dizia em sala de aula que um dia os caminhoneiros descobririam aqui o poder que possuem e que o dia que isso acontecesse, nós viríamos coisas que nunca pensamos em ver. O que eu era? Uma pitonisa? Um adivinho? Não, um sujeito que estuda e que conhece a história. E eu convido os senhores também, se quiserem entender o que eu estou falando, a procurarem. Não temos mais videolocadora, mas procura no Netflix, procura no Now. 2 filmes. Um chamado Fist, F-I-S-T, com o Sylvester Stallone, antes dele ser o Rambo, antes dele ser o Rock. Ou então peçam um filme chamado Hoffa, H-O-F-F-A, com Jack Nicholson. Os 2 filmes tratam do mesmo problema. O que os caminhoneiros fizeram nos Estados Unidos na década de 60. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da América do Norte, dos transportadores de carne,
de carga, o Jimmy Hoffa, um dia à noite foi buscado em casa por 4 pessoas e nunca mais se ouviu falar dele. Nem o rastro, nem o cheiro. Provavelmente está sepultado em um pilar de ponte que estivesse sendo concretado naquele momento ali em Nova York. E lá nos Estados Unidos inteiro dizem que foi o Kennedy quem mandou matá-lo, porque não aguentava mais o que os caminhoneiros estavam fazendo com o governo americano. Assistam o filme. Tem 50 anos esse filme. E eu já dizia para os meus alunos, então, o dia que os caminhoneiros do Brasil descobrirem isso. E os caminhoneiros do Brasil não tinham organização que os americanos tinham, porque isso foi possível graças ao rádio PX que eles tinham em cada caminhão. Cada caminhão tinha um rádio PX, num determinado momento houve um comando e eles simplesmente pararam os Estados Unidos. Nós não tínhamos rádio PX, mas de repente descobrimos que temos uma coisa que funciona quase tão bem ou melhor, chamado WhatsApp. Os senhores não fazem ideia do que o WhatsApp vai fazer daqui para frente. Se a sociedade brasileira descobrir que se ela se organizar, ela tem o mesmo poder, nós vamos ficar abismados com as coisas que vão acontecer nesse país. Eu estava nos Estados Unidos em 1976, estudando, e eu frequentava um supermercado que ficava pertinho do apartamento onde eu morava. E lá eu comprava café brasileiro, café cacique. Pois um dia eu cheguei no supermercado, havia uma placa na prateleira onde estava o café, cheio de latinha de café cacique, e a placa dizia assim: não compre café brasileiro. E eu fiquei surpreso, eu falei, se o proprietário não quer vender café brasileiro, é só tirar da prateleira. E aí eu fiquei sabendo que era uma entidade de organização civil, de defesa dos trabalhadores da indústria de calçado dos Estados Unidos, de calçado, que tinham colocado aqueles cartazes em todos os supermercados nos Estados Unidos. E aí procurei saber junto ao meu professor na escola o que estava acontecendo, e ele disse: o sapato brasileiro está entrando nos Estados Unidos a um preço muito baixo e está tirando emprego dos trabalhadores americanos. E nós suspeitamos que é o governo brasileiro que está isentando de impostos os calçados. Por isso que eles estão chegando aqui a esse preço aviltante. E o sapato é melhor do que o nosso, vende mais e nós estamos perdendo emprego. Então, o que nós vamos fazer? Boicotar os sapatos? Não, inteligentemente boicotaram o principal produto de exportação do Brasil, que era o café. E puseram a tabuleta: não compre café brasileiro. Aí perguntei ao professor, mas por que o dono do supermercado deixa colocar no supermercado dele um cartaz desse que prejudica ele? Ele disse, porque se ele não deixar, eles vão boicotar o supermercado inteiro. Inteiro. Eles vão ficar na porta do supermercado com placas avisando que ali tem gente contra os interesses dos trabalhadores americanos. Isso chama-se organização da sociedade civil. A Coca-Cola mudou nos Estados Unidos a fórmula da Coca-Cola, botando um pouco mais de açúcar na fórmula. Surgiu uma coisa que ninguém sabia que existia: a Sociedade Americana dos Bebedores de Coca-Cola sabor tradicional. E boicotaram a Coca-Cola, que foi obrigada a recuar e voltar a fabricar Coca-Cola na fórmula antiga. Isso chama-se organização da sociedade civil. A hora que nós descobrimos isso aqui no Brasil, nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de presidencialismo, parlamentarismo, o senhor sabe o que teria acontecido essa semana que passou? Tinha caído o governo. Na Itália, o primeiro-ministro foi escolhido há uma semana, já caiu. O governo cai no momento em que não tem o apoio do povo. A hora que o povo vai para a rua e o povo reivindica, e como os caminhoneiros fizeram sabiamente, sem violar a lei, os caminhoneiros não violaram a lei. Eles têm todo o direito de não transitar. As estradas estavam abertas.
Eles estavam parando em áreas privadas, não interditaram coisa nenhuma. E mostraram o poder de obrigar o governo a ceder em tudo. Eu faço ideia se eles tivessem posto na lista de reivindicações, depois de diminuir o diesel, a renúncia do presidente. Quero ver o que o presidente ia falar para eles. Eu não renuncio, então não termino a greve. Verdade. Eu ia ver o que ia acontecer. Senhores, abram o olho. Governadores, prefeitos, abram o olho. O povo está descobrindo que ele tem poder. E a hora que ele exercer este poder, nós vamos ver muita mudança nesse país. Muito obrigado.